E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Redução de carga horária versus redução salarial. Isso é legal? Isso é permitido pela lei? No caso do servidor público, que por alguma razão tenha de ver a sua carga horária reduzida, será que é permitido pela lei que a sua remuneração também seja proporcional? Vamos ver um caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, oriundo aqui do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal veta pagamento de salário inferior ao mínimo para servidor em horário reduzido. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo a servidor público, mesmo em caso de jornada reduzida de trabalho. A decisão se deu na sessão virtual que ocorreu agora, no início do mês de agosto de 2022. No julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema 900, a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte, abre aspas, é defeso, ou seja, é proibido, o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que elabore em jornada reduzida de trabalho, ou seja, ainda que ele trabalhe com carga horária reduzida. O recurso foi apresentado por 4 servidoras públicas do município de Seberi, no estado do Rio Grande do Sul. Aprovadas em concurso público, elas cumprem jornada de 20 horas semanais e ingressaram com ação de cobrança para receber a diferença entre a remuneração mensal e o salário mínimo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, com o argumento de que elas recebiam um valor pouco superior a meio salário mínimo e, ao prestarem concurso público, sabiam da carga horária e da remuneração. O TJ do Rio Grande do Sul manteve a decisão. Curiosa essa decisão ter sido mantida pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, porque é de clareza solar de que o servidor público não pode receber menos que o salário mínimo. Isso é óbvio, tá? Mesmo naqueles casos em que a remuneração inicial seja inferior ao salário mínimo, isso também é ilegal. Mas vamos ver agora o desenrolar desse caso. No Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento do relator ministro Dias Toffoli. Segundo destacou o relator, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição da República garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores e às de sua família. O artigo 39, por sua vez, parágrafo 3º, estendeu esse direito aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que poderia ser flexibilizado para pagar menos ou um valor menor do que aquele fixado por lei, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. Segundo o ministro Toffoli, no caso concreto, são servidoras públicas concursadas e que essa situação pela qual elas passam impõe vedações constitucionais à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, conforme dispõe lá o artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição Federal. E, dependendo do regime, proíbe o exercício cumulativo de outra atividade. Vejam que as vedações estão explícitas na Constituição Federal. Então, como que essas servidoras fariam para
compor a sua renda. Estranho, né? Bom, em razão dessas vedações e admitindo-se remuneração inferior ao salário mínimo e proporcional à jornada, os servidores e empregados públicos nessa situação seriam obrigados a prover seu sustento unicamente com meio salário mínimo por mês, o que violaria frontalmente os dispositivos da Constituição Republicana. Eles imporia uma condição de precariedade incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto lá no artigo 1º, inciso 3, também da Magna Carta. Para o ministro relator, a administração pública, ao fixar a carga horária em tempo reduzido, deve assumir o ônus de sua escolha e não pode impor ao servidor ou empregado público o peso de viver com menos do que aquilo que o próprio poder público considera o mínimo necessário à vida digna. Olha só. Bom, se já era previsto isso, aí o ente público resolve reduzir aquilo que ele mesmo impôs por lei em razão da carga horária menor. Não faz a mínima, não tem o mínimo sentido isso, não faz a mínima lógica. Obviamente, lógica para a administração pública, mas ferindo um direito fundamental que é do servidor público, do trabalhador de modo geral. Esse entendimento, ao ver do ministro, aplica-se apenas ao servidor público estatutário com jornada reduzida, não se estendendo a contratações temporárias ou aquelas originadas dos vínculos decorrentes das recentes reformas trabalhistas, até mesmo em razão da natureza distinta do vínculo com a administração pública. Nesse sentido, acompanharam o relator os ministros Luiz Fux, presidente da Corte, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. No caso concreto, o plenário deu provimento ao recurso extraordinário, devolvendo os autos ao TJ do Rio Grande do Sul para a continuidade de julgamento, a fim de que sejam decididas as demais questões contidas no recurso, observando-se os parâmetros decididos pelo Supremo no recurso. E aí, nesse caso, vejam que ficaram vencidos os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques. Ao abrir divergência, o ministro Barroso considerou que quando o servidor cumpre jornada inferior a 8 diárias e 44 horas semanais, a remuneração deveria ser proporcional ao tempo trabalhado. Assim, haveria isonomia com os servidores no caso da remuneração semelhante que cumprem a jornada integral e os trabalhadores da iniciativa privada. Em seu voto, o ministro ainda defendeu que fosse vedado o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo apenas quando o Estatuto Profissional do Servidor impusesse restrição significativa à liberdade de trabalho, impedindo o exercício de outras atividades para complementar sua renda. Nesses casos, seria assegurado o recebimento do salário mínimo, ainda que a jornada fosse reduzida. E é estranho isso, porque o caso concreto, inclusive, ele traz, evidentemente, questões constitucionais, e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso é constitucionalista. Esse tipo de argumento que ele traz é completamente contrário à Constituição, porque a Constituição prevê os casos de vedação, de acumulação de cargo público ou de acumulação de um emprego na iniciativa privada, ainda mais no caso da jornada de trabalho, preencher quase que o dia todo, jornada administrativa. Realmente é estranho. E aí, evidentemente, que
esse caso ele gerou a repercussão geral, porque também, além de ter um reflexo constitucional, ele tinha a ver com a pandemia de Covid-19. E aí vejam bem que redução da remuneração dos servidores da saúde não parece ser de interesse da população em geral, especialmente no momento de emergência sanitária, pois ainda se vive nos efeitos da pandemia de Covid-19. Isso foi aventado pelos procuradores das partes recorrentes aí no recurso extraordinário. E realmente a questão é polêmica, mas ela é resolvida pela própria Constituição, pelo texto constitucional. Então, assentou-se com repercussão geral a tese de que é vedado o pagamento de valor inferior ao salário mínimo, justamente por previsão do artigo 7º, inciso 4 e lá do artigo 39 também da Constituição Federal. Então, a clareza está aí, uma equiparação ao servidor público e ao trabalhador, porque, de modo geral, trabalhador, seja ele servidor público ou não, da iniciativa privada, é trabalhador. E esse direito fundamental ele não é restrito à classe privada. A classe estatal também agora assentado em tese de repercussão geral. Certo, pessoal? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, o comentário é de extrema importância, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de nos seguir lá no @descomplicadireito01 no Instagram e também no formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!